Olá! Eu literalmente não tinha nenhum motivo para eu fazer essa maquiagem desse jeito. Mas, sei lá, meu divertidamente falou, vamos fazer uma maquiagem? Eu falei, vamos, e aí eu fiz uma maquiagem. Queria dizer que eu estaria começando Ana Karenina, do Lev Tolstói. O Ilya Samhado está aqui. Eu vou começar Ana Karenina e eu estou muito ansiosa, muito ansiosa. A gente vai fazer essa leitura em conjunto com a Juliana Gilmore Girls. E eu já até separei as primeiras partes que a gente vai ler da primeira semana. Ai, sim, é lindo demais, gente. Muito lindo, muito lindo. Tenho muita curiosidade de ler esse livro, então eu fiquei muito ansiosa quando ela anunciou a leitura conjunta. E também, eu não sei se eu vou fazer esse vlog com spoiler, eu acho que eu só vou dizer o que eu tô pensando, porque da última vez eu fiz o do Jane Eyre, muita gente não regostou, tipo, reclamou que tinha spoiler, então eu vou fazer sem spoiler desse. Vai ficar mais curto também, né, porque eu espero, porque esse livro já é grande demais, então não preciso ficar contando a história toda dele. O que é Ana Karenina? Vai seguir várias famílias e eu não sei muito sobre. A primeira frase já diz tudo, né? Eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas todas as famílias se parecem. Cada família é infeliz à sua maneira. E eu achei incrível, é muito icônica essa frase, né? A apresentação também diz bastante sobre o livro, sobre o Tolstói, de como ele queria escrever algo sobre um certo período na história, mas ele ouviu falar de uma mulher que se chamava Ana, que era, acho que, amiga dos anos, muitos anos sem escrever, Ana Karenina, acho que eu tava até desistindo da história, mas um belo dia ele voltou a escrever. A Ana Karenina em si é baseada na filha do Pushkin, né? Pushkin, do Alexander Pushkin, e eu achei isso muito interessante. Eu fiquei intrigada porque ele falou que era a mulher mais bonita que ele já viu, por causa da a beleza dele deixar assombrado. Ele baseou vários personagens na própria vida dele. A Lievin e a Kitty seriam o Tolstói e a esposa, né? O Lievin seria baseado no irmão do Tolstói. Ele fala muito sobre morte nesse livro e eu já estou um pouco ansiosa sobre isso, mas bem. E aí eu estou lendo, comecei a ler, mas não comecei, só li um capítulo, porque a gente vai ler a primeira parte na segunda-feira, então eu queria deixar pelo menos algumas coisas pra eu ler na segunda, que hoje ainda é quinta-feira, eu sou ansiosa. Eu tô há muito tempo querendo ler esse livro, então eu fiquei muito ansiosa. Eu fiz também um negócio de anotação, que é aqui. Eu vou mostrar, eu acho que eu até mostrei pra vocês, que eu baseei no da Caroline Marie Reed, eu peguei o dela, que ela fez leitura conjunta com o clube do livro dela e ela fez essas anotações. Ela botou rosa como amor, amarelo como frases de filosofia, religião, verde seria uma simbologia da época, alguma coisa que é uma imagem, né, tipo, da época, da cultura e enfim. Azul seria triste, acho que sociedade. Ela botou sociedade, eu não entendi, eu acho que eu vou botar azul só pra triste mesmo. Laranja seria o que ela não gostou, seja o antagonismo ou seja coisa que ele escreveu que ela não achou muito maneiro. Azul escuro, temas e símbolos da história, símbolos da sociedade, né, coisas assim, comparações. E roxo seria engraçado, eu já marquei um negócio de azul e roxo, eu achei muito legal essa primeira página, eu achei bem icônica. E é isso, eu não vou tomar muito tempo, porque senão esse vídeo já vai ficar com 30 horas e eu não quero isso. Hello! Não sei como é que está a iluminação aqui, mas enfim. Eu já estou na página 50 de Ana Karenina. Ontem eu li, mas eu tava me sentindo meio mal. E aí eu não quis gravar. Mas tava muito bonita, eu devia ter gravado. Mas enfim, eu comecei a ler ontem e eu tô gostando bastante desse livro. A gente tá basicamente vendo um pouco do Oblonsky e do Lievin. A gente vê meio que o contraste deles dois, como o Oblonsky
ele é um homem que ele é muito pelas aparências, ele é muito pela, sei lá, pessoa que todo mundo vai gostar, que cai no senso comum, de tipo, ele não tem pensamentos próprios, ele pensa no que os outros pensam também. Tipo, se é algo conveniente pra ele, por que não, sabe? E eu acho isso muito interessante, porque isso é muito o caso de muitas pessoas, e isso em 1800 de até agora, que doideira, né? E na Rússia, ainda por cima. A gente tem o Lievin, que é uma pessoa que pensa muito na vida própria dele, ele tem muita consciência de classe, muita consciência da sociedade que ele vive. Então é bem interessante, assim, muito interessante. Estou achando bem legal. A escrita do Tolstói é muito maneira. Tem uma parte muito interessante também que ele fala sobre a amizade. Eles dois são muito diferentes, né? O Oblonsky, ele faz parte de um cargo meio que público, que ele ganha muito dinheiro, ele é meio que um político. E o Lievin, ele trabalha no campo, então ele ganha muito pouco. Tem uma terra, mas ele não ganha muito dinheiro. Eles meio que acham a profissão um do outro péssima. E aí ele fala assim, gostavam um do outro, a despeito das diferenças de caráter e de gosto, como se estimam os amigos que se conheceram ainda no início da juventude. Ou seja, eles são pessoas muito diferentes, mas eles ainda são amigos pelo que eles tiveram quando eles eram jovens. Isso é incrível! Eu acho muito incrível ele ter pensado nisso, sabe? Tá, tudo bem. A gente vai focar em personagens masculinos, mas a gente tem personagens femininas que a gente pode focar também. Tipo, eles falaram um pouco da Dolly, que é a esposa do Oblonsky, mas sei lá, aquele mais. Tô na página 50, tô na parte 1. Talvez eu atualize se eu tiver mais alguma coisa pra falar, ou no final da parte 1. Oi, gente, eu comprei o microfone, mas eu acho que ele não tá funcionando, né? Então a gente vai testar ele hoje. Desapareci porque eu atrasei tudo, porque deu ruim e mais coisa aí. E aí eu meio que me atrasei, mas eu terminei a parte 1 agora. E o que dizer? Eu gostei bastante. Tem muitas coisas muito interessantes que o Tolstói escreve, tem umas coisas que ele escreve que você fica assim, uau, verdade, né? E umas coisas que você nunca pensou antes, eu gosto muito. Tipo, tem a minha parte favorita, uma das minhas partes favoritas, foi da Ana Karenina, que ela tá falando sobre ler, né? Ana Arkadyevna lia e compreendia, mas não tinha gosto em ler, ou seja, em seguir o reflexo de vida de outras pessoas. Tinha uma desmedida vontade de viver por si mesma. É muito boa essa parte, tipo, eu gostei muito. Eu já marquei muita coisa. Eu acho que a escrita dele é muito boa, ele escreve muito bem, sabe? E ele sabe explorar muito bem os personagens e as diferenças entre o amor desses personagens, a diferença dos casais, a diferença do amor de família entre essas pessoas, sabe? A gente foi apresentado a Kitty, a gente foi apresentado a todos os personagens principais, né? Que são o Blonsky, a Dolly, o Lievin, a Kitty, a Ana Karenina e o Vronsky. Então são 6 personagens e a gente vai ver como cada um deles lida com o amor e como cada um deles tem essa relação e as relações familiares também, não só as amorosas, românticas, né? Às vezes me cansa, porque é muita gente, é muita coisa. Eu fico um pouco cansada, mas eu tô gostando muito também da questão da sociedade, como ele sabe diferenciar muito bem as pessoas, sabe? Como ele fala muito bem sobre essa diferença de classes e como ele explora muito a elite, né? E os costumes que eles têm, que são, tipo, muito extravagantes, sabe? Coisas que são super superficiais. Tem uma parte muito engraçada que ele fala de uma princesa que ela fala as coisas do nada, mas ela fala de um jeito bonito e todo mundo fica, meu Deus, ela é uma gênia. Vai acontecer um negócio aqui que eu não li ainda, porque eu não cheguei lá, mas já tô na parte 2 e aconteceu um negócio aqui bem escandaloso, né? Que todo mundo já sabia que ia acontecer. Falo dos personagens depois, quando a gente tiver um pouco mais pra falar sobre eles, porque os que eu queria falar eu já falei, mas eu acho que os outros vão ser um pouco mais explorados ainda. Então, eu volto depois. Eu tava falando, eu tava gravando. Doida.
Eu queria falar rapidinho só sobre a parte 2 que eu terminei agora. Eu tô muito atrasada, gente. Tô muito atrasada. Tô tipo 100 páginas atrasada. Mas eu não tenho nada pra falar, tipo, por isso que eu não vim aqui ainda, né? Eu bati com o microfone na minha boca. Eu tô achando que essa é a parte mais devagarzinha, por enquanto. Ele focou muito nos nossos personagens, também teve alguns acontecimentos importantes pra história que fizeram a história do que ela é e sobre discutir sobre infidelidade, né? Enfim, a gente foca em cada personagem, a gente tá vendo devagarzinho, assim, a personalidade de cada um deles. Como o Vronsky é um tipo de pessoa meio playboy. E a Ana Karenina é uma pessoa que está se transformando um pouco. O Levin e a Kitty. A Kitty é uma pessoa que ela realmente, nessa prato alta sociedade, quer muito se casar. Apesar de toda a pressão, ela realmente quer uma vida assim, uma vida casada, né? Ou ela está absorvendo muitas coisas da sociedade. A Dolly e o. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele porque ele não apareceu há um tempo. E a questão deles, eu acho interessante a gente ver como cada um deles enxerga o amor. É muito bom, porque cada um deles realmente enxerga de um jeito diferente. Porque a gente tem os casais separados. Então a gente vê que eles se tratam e eles têm uma relação muito diferente um do outro. Posso falar um pouco mais sobre amor, talvez mais na frente, porque por enquanto não teve tanta discussão sobre isso em certos personagens. Então, é isso, gente. Eu tô achando que a escrita ainda é linda, ainda é maravilhosa. O Tolstói é muito bom. Ele sabe escrever, né? Esse homem. Só que eu tô começando a achar que talvez a edição aqui seria uma boa. Talvez um pouco. Assim, porque eu acho que. Eu não lembro se algumas das últimas 100 páginas eu achei algo bom o suficiente pra comentar o seu filme, alguma coisa que eu já não lembro mais. Então, enfim, é isso, gente. Eu volto depois que eu terminar a parte 3 que eu já devia ter terminado. Tá terminado. Ter terminado, né, no caso, mas eu vou começar agora. Enfim. Eu esqueci de falar, gente, teve uma cena de uma corrida de cavalo que me traumatizou, tá bom? Só queria dizer isso. E aí eu fui assistir um filme que tinha um cavalo, não, foi assistir a abertura das Olimpíadas que tinha um cavalo e eu fiquei com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu no livro. Então, muito obrigada, Tolstói, muito obrigada. Oi, gente. Só tá eu falando, né? Oi, gente. Então, eu ainda estou na metade de Ana Karenina. Eu tô, tipo, muito atrasada. Tipo, muito, muito mesmo, sabe? Porque eu tô 100 páginas atrasadas. Mas eu não consigo, tipo, ler. Por exemplo, sei lá, eu tô 100 páginas atrasada. Eu li 20 páginas. Aí no dia seguinte eu estou 100 páginas atrasada de novo. Porque eu não consigo fazer, não consigo ler tudo nos dias que a gente tem o break, né? Que a gente tem o descanso pra gente poder ler, não ler no final de semana. Então, gente, não tá dando. Mas assim, eu vou na fé, eu vou, sabe? Vai dar tudo certo. O que falar de Ana Karenina? Eu acho que nessa metade ele tá meio que se arrastando um pouco. Tipo, falar que o livro de 400 páginas, que é um clássico, está se arrastando, acho que é meio que assim, né? Acho que é um crime, talvez. Mas eu acho que ao mesmo tempo que ele tá lidando com histórias, com coisas muito interessantes, com assuntos muito interessantes, com temas muito interessantes, como a desigualdade entre classes, eu acho muito fascinante como ele trata isso, porque ele ainda fala desse contexto dentro do campo, né? Que era um contexto muito isolado às vezes. E ele fala de como as pessoas tem pessoas que argumentam que as pessoas deveriam estudar para mesmo para trabalhar no campo. Tem pessoas que falam que não precisam, que não é necessário. Por que você vai aprender matemática para trabalhar no campo? Não tem necessidade. Então, eu acho muito interessante essa conversa que eles têm, ainda mais num século em que as coisas estavam mudando muito, né? Então, assim, eu tô achando interessante essa questão. E eu gosto disso, eu gosto desses debates, eu gosto quando o Tolstói traz isso, mas ao mesmo tempo eu tô meio cansada já, porque eu sinto que a gente tá indo pra algum lugar, mas tá indo muito devagar mesmo. A gente tem o nosso Vronsky, vamos fazer uma atualização dos personagens, né? A gente tem o Vronsky, que é um completo perdido, ele parece uma criança, um adolescente. Ele deve ter os seus 20 e poucos anos, mas ele tá muito perdido, porque ele não sabe o que ele vai fazer com a vida dele, porque ele tem planos, mas ele não consegue chegar lá. Então, Vronsky. Nossa Ana Karenina, que também
tudo dando perdido na vida, né? Tava tudo dando certo e ela viu alguma coisa e começou a dar tudo errado. Então, spoiler, sei lá. O nosso Oblonsky, que existe apenas, sei lá. Acho que ele é o personagem mais irrelevante, talvez. A Daria, que é a Dolly, que é uma mulher forte, foda, tá? Ela é foda. Ela é mãe solteira, basicamente, de 6 filhos. Então, ela é foda. Teve um capítulo que eu falei assim, gente, essa mulher, entendeu? Ela deveria, sei lá, ganhar um salário só pra ser mãe. Tipo, sei lá, ela devia, sei lá, ela devia ganhar um prêmio, sei lá, foda. O Lievin, que ele me irrita muitas vezes, porque ao mesmo tempo que ele parece ser muito progressivo, ele é muito ignorante. Então, assim, ok. Kitty, que é uma graça, um amor, uma querida. Eu acho que ela tá perdida na vida também, porque ela já tentou várias personalidades. Mas acho que ela tá achando uma que vai combinar mais com ela. É isso, assim, acho que esses são os personagens principais, né, que a gente tem. E é engraçado ver eles passando por todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Eles meio que infelizes ao mesmo tempo, né? Então, realmente a primeira frase faz muito sentido. E eu vou ler pra vocês a última frase que eu achei muito interessante, que foi... O Liev fala muito sobre morte, né? Eu acho que ele tem uma obsessão. E aí ele fala assim: a morte, o inevitável, o fim de tudo se apresentava a ele pela primeira vez, como fosse irresistível. Se não hoje, amanhã, se não amanhã, dali a 30 anos, não daria o mesmo? Mas o que era essa morte inevitável, ele não só ignorava, não só jamais pensara no assunto, como não era capaz de pensar e nem mesmo se atrevia a isso. Mas afinal, ainda estou vivo. O que devo fazer neste momento? O que fazer? Então eu gostei muito dessa parte, porque as pessoas que pensam muito na morte, né, sempre ficam tipo, meu Deus, a gente só vive uma vez, é verdade. Então, enfim, só isso, gente. Vou tentar fazer mais, tipo, filmagens fofas do Leandro, Ana Karenina. É porque eu só leio de noite, então fica meio feio. Mas eu vou tentar. E é isso. Eu volto quando eu tiver mais atualizações. E aí, gente, vocês piscaram e eu sumi. Porque eu nem sei quando foi a última vez que eu filmei esse vlog. Mas eu estou quase acabando, faltam 200 páginas, ou menos de 200 páginas, para eu terminar esta Bíblia Sagrada da Rússia. Eu estou lendo esse livro há muitos anos já. Porque, tipo assim, é uma coisa. É diferente quando você lê um livro por muito tempo, mas você lê ele pausadamente, sabe? Então, tipo, você com certeza vai demorar muito tempo pra ler. Mas quando você lê todo dia e você não termina o livro, você sente que ele é infinito, que ele nunca mais vai acabar. Por que que eu estou gostando desse livro? Eu estou gostando. Eu acho que está ficando um pouco maçante, porque eu não sei onde ele quer chegar, entendeu? Eu acho que esse é o meu maior problema com esse livro. Eu não sei onde ele vai chegar. Como é que ele vai terminar? Não sei. Eu assumo que talvez alguém vai morrer. Eu posso dar um spoiler no final que acontece, porque talvez alguém queira saber também, sei lá. Então eu posso falar o que acontece no final e aí eu posso botar assim, spoiler. E também confirmar se minha teoria vai se realizar. Porque eu tinha uma teoria bem no começo do livro que eu achava que ia acontecer tal coisa. E eu não sei se vai acontecer tal coisa realmente. Mas enfim. Tinha uma frase muito engraçada porque o Lievin tava reclamando, como ele sempre reclama. E aí o Tolstói bota assim, né? Mas para uma pessoa insatisfeita é difícil não pôr a culpa nos outros, sobretudo em quem estiver mais perto de tudo aquilo que causa sua insatisfação. Eu achei muito engraçado, porque, tipo assim, ele escreve os personagens e ele esculacha eles ao mesmo tempo, sabe? Então eu acho muito engraçado. O que eu gosto muito do Tolstói também é que bota essas diferenças políticas entre os personagens. Então eu sinto que quando ele tá falando de vários assuntos políticos, ele não tá, tipo, forçando, sabe? Uma coisa que acontece naturalmente entre os personagens. Eu gosto muito disso. Já falei sobre isso também, né? Mas uma outra coisa também que eu gosto muito dele é que ele continua introduzindo personagens e ele ainda faz personagens muito diferentes uns dos outros e eu gosto muito disso, sabe? Porque você consegue diferenciar claramente os personagens
você sabe a característica de cada um, você sabe como cada um se comporta, os pensamentos de cada um, então eu acho isso muito interessante. Então os personagens, assim, que são menos relevantes na história, mas ainda assim são personagens regulares, eles têm uma característica própria, então eu gosto muito disso, eu acho isso muito legal. A gente tem o Vacielova, sei lá, não sei o nome desse querido, porque é difícil, nome russo, nome difícil. Uma coisa também que eu gostei, que eu gosto muito no Tolstói, é que apesar dos homens serem insuportáveis, todos eles, não salva nenhum, o Lievin, ele tava muito fofo, eu gostava muito dele, mas agora ele é insuportável, mano. Ele não cala a boca, meu Deus, tipo assim, cara, meu Deus, para de ser inseguro, entendeu? Eu gosto muito de como ele trata as diferenças de gênero e os papéis de gênero. Eu gostaria que ele focasse um pouco mais nisso, porque eu acho um fator tão interessante, sabe? As mulheres moças do século XX, como elas eram tratadas, sabe? Era uma coisa muito. Elas eram muito domésticas e tal, e tinham que ficar na casa, tinham que criar os filhos. É muito evidente que muita gente pensava assim durante essa época. Não sei se o Tolstói pensava assim, mas tá muito nesse livro. É difícil falar desse livro porque ele foca muito nos personagens. Meu filho já. Meu Deus, olha isso. Eu tô na página 630, eu acho. Quase 630. Eu tô muito atrasada ainda, tá, gente? E eu queria chegar na parte 7 logo, porque acaba na parte 8. Mas eu vou conseguir, porque ainda falta muito. Mas, enfim. E aí eu dou assim, um geral sobre o que eu achei, sobre algumas coisas que eu não tenha falado. E é isso. Ok, vamos começar, galera. Eu vim aqui pra terminar esse vlog, né? Porque foi eu não consegui botar opiniões durante o vlog, enfim, ficou uma bagunça, né? E aí eu decidi, tipo, parar de gravar, assim, de gravar minhas opiniões, porque, tipo, eu não tava dizendo nada que, sabe, que tava fazendo alguma substância pro vídeo, porque eu não podia dar spoiler, né? Então, assim, ficou meio difícil mesmo. Então, eu decidi fazer um final, assim, onde eu dou minha resenha, minha opinião final, para vocês saberem o que eu achei do livro. Então, a gente tem nossa, Ana Karenina, pra finalizar, eu vou deixar ele aqui, tá? Porque tá muito pesado. Eu acho que o Tolstói, ele escrevia muito bem e ele tinha muitos pensamentos. Sabe, as pessoas não pensam mais igual pensavam antigamente, sabe? Tipo, o sentido da vida, sobre as coisas que acontecem no mundo, sabe? Não tem mais isso, a gente não pensa mais, porque toda hora que a gente vai pensar, sabe? A gente evita porque tem outras coisas para fazer, tem internet, tem televisão, coisas para distrair a gente de pensar. Então, realmente é um livro muito interessante, porque o Tolstói ele devia ser filósofo, porque ele escrevia muita coisa sobre filosofia, sobre religião, ele fazia muitas perguntas para si mesmo. Eu acho que ele é uma pessoa muito ansiosa, porque ele tinha muitas crises de existência, sabe? Crises existenciais. E ele botou muito disso no Lievin, e eu acho que é uma reflexão do Tolstói em si, né? E eu achei esse livro muito interessante, eu gostei muito de acompanhar todos os personagens, todos eles pareciam muito reais pra mim, sabe? Eu achei uma experiência muito única e uma experiência que eu não teria tido se não fosse o clube Bigma Girls. Muito obrigada ao clube e à Joana que criou o clube, né? Acho que só pela experiência já foi uma leitura muito interessante, apesar dos pesares, eu já achei uma experiência muito boa e uma experiência muito diferente, porque realmente nunca tinha lido um livro que acompanhasse tão de perto, assim, e tão por tantos anos a vida de um personagem. Além de Jane Eyre, mas eu acho que Jane Eyre tem a Jane Eyre. Então, assim, esse livro tem mais personagens, né? Mas, lá vem os pontos negativos. Eu acho que o Tolstói não sabia onde ele ia terminar esse livro. Eu gostei muito de certas crises existenciais que tiveram no final, que foram desencadeadas por questões, mas eu acho que ele tinha um final perfeito na mão dele e ele deixou passar. Porque eu acho que é exatamente isso, ele não sabia lidar com a finalidade das coisas. Então eu acho que faltou um final próprio, assim, melhor. Eu gostei do final que ele fez, mas eu acho que ele enrolou muito até chegar a esse final mesmo, sabe? Então eu acho que ele podia ter cortado algumas coisas ali. Edição, né? Infelizmente, quem sou eu pra criticar Tolstói? Eu não sou ninguém, né? Eu não sou ninguém. Mas eu acho que uma edição faria, ó, lindezas por esse livro.
Agora não mais, né? Porque já fazem muitos anos que ele foi publicado. Mas na época. Eu acho que eu não gostei do jeito que ele tratou certos personagens. E eu acho que ele realmente, assim, enrolou muitas coisas. E pra mim, esse livro, eu acho que é isso. Ele enrolou muito, 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 muito. E tinha cenas que eu realmente não fazia sentido estarem ali. Tipo, não diziam nada sobre a história em si. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele queria botar essas questões de vida normal, sabe? Porque esse é um livro sobre vida normal, sobre a vida como ela é, sobre as pessoas vivendo a vida na Rússia durante o século XIX. Então, assim, sabe? Que sou eu de novo, novamente, né? Mas eu acho que eu não gostei do jeito que ele tratou alguns personagens, principalmente personagens femininas. Eu já sabia o que ia acontecer no final, o que ia ser o pivô, né? Porque, não só porque eu já tinha pegado spoiler, mas porque, spoiler aqui, mas eu li a introdução. Eu não sei se eu falei pra vocês a introdução, mas eu li a introdução e eu já sabia o que ia acontecer pela introdução. Eu falei, ele vai fazer isso. Até porque era uma trend, né, de homens escreverem histórias sobre mulheres, sobre personagens femininas, em que se elas cometessem algum tipo de adultério ou algum tipo de pecado, elas iam com Deus, porque era o único jeito que elas conseguiriam achar paz. Então eu falei, tá bom, tá bom. Então eu não gostei desse final, mas não gostei do jeito como ele tratou personagens femininas. Eu acho que ele desenvolveu muito bem os personagens masculinos dele, até os que eu odiava. Eu não gostei de nenhum deles, na verdade, né? Quer dizer, eu gostei do Yevgeny, mas ele me irritou muitas vezes. As mulheres só tinham alguns propósitos, elas não tinham muitas coisas que elas poderiam fazer, então eu falei, gente, provavelmente ele é um livro escrito por um homem, né? Que ele realmente, às vezes, não sabiam como lidar com as personagens femininas. Isso faz parte da literatura clássica, né? Eu gostei, desse livro, eu achei muito interessante as temáticas e as discussões que ele traz sobre guerra, sobre religião, sobre a vida, sobre agricultura, sobre política, sobre várias coisas. Que ele fala sobre muitas coisas e eu achei que ele tem debates muito produtivos mesmo. E eu consigo imaginar as pessoas tendo esse debate, o que é uma coisa muito interessante, porque são coisas reais mesmo, sabe? Então, tipo, não é uma coisa que eu acho que é forçada. Então é isso, eu gostei, mas eu vou dar 3,5 e tá mais pra 4. Porque já foi difícil achar 10 estrelas pra esse livro, porque eu não sei, não tem como, tipo, é muito complexo, porque tem várias partes que eu gostei, mas tem várias partes que eu não gostei, que eu achei arrastadas, que eu achei que não precisavam estar no livro, mas de qualquer forma foi uma experiência, então 3,5 para 4, porque o final também foi muito fascinante. Ele tentou fazer com que eu tivesse uma crise existencial, mas não deu certo, porque eu pensei em outra coisa. Aí, e é assim que a ansiedade funciona. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês já tenham lido Ana Karenina, ou se não leram, se sentiram à vontade para ler esse livro. Perceberam que não é um monstro de sete cabeças. Eu levei 3 meses para ler, levei. Mas mesmo assim, se você for lendo com cuidado, com carinho, devagar, você consegue terminar, gente. Não é um monstro de sete cabeças, é possível. É possível fazer tudo nessa vida, né? Então é isso, meu primeiro clássico russo, esse calhamaço. Eu também gostei de bastante parte, né? Se você já leu esse livro, se você gostou desse vídeo. E deixa um like, se inscreva. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.